A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu gostaria de deixar aqui o meu testemunho para edificar a vida de muitos que ouvirem e clarear a mente dos irmãos. Eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por canetas. Sempre me chamou a atenção. E tenho muitas canetas de vários estilos. E eu estava estudando. Bem, vamos voltar um pouquinho antes. E meu marido, sabendo disso, todas as vezes que ele saía, ele me trazia uma caneta. Dizia, olha que eu te trouxe. E isso para mim é uma coisa normal. Assim, e eu acredito que é quase o normal de todo mundo. Você vai em um determinado local e aí alguém te empresta uma caneta para você assinar alguma coisa e às vezes você guarda aquela caneta por esquecimento. Que isso já aconteceu comigo muitas vezes, eu acredito que já aconteceu com muitas dos irmãos. E para mim isso não tinha nada demais. Ah, aí até que eu comecei a estudar, fazer um curso. E aí, uma determinada aula, né, uma professora veio e deixou a caneta na minha mesa. Eu sabia que a caneta era dela, mas ela esqueceu. Aí ela saiu, veio o intervalo, ela foi e veio, entrou outro professor. Eu peguei aquela caneta, guardei no meu estojo. Para mim era só uma caneta, né? Não tinha nada demais. Mas aí o meu coração apertou. Eu não entendi, mas Deus começou a me incomodar. Mas eu acho que é coisa da minha mente, é coisa da minha cabeça, é coisa do meu pensamento, porque eu já fiz isso tantas vezes, isso é normal. Isso não é errado. Até então eu pensava. No dia seguinte, eu, fui para a aula novamente. Quando eu cheguei, fui procurar o meu estojo, não encontrei. Aí pensei comigo, falei, olha, eu acredito que eu devo ter deixado na mesa e alguém guardou, né? Lá na instituição tem um local lá, a Sala dos Achados e Perdidos, fui até lá, procurei, não encontrei o meu estojo. E o meu estojo tinha muita caneta, né? Que como eu disse, que sou apaixonada por canetas, tinha muitas canetas. Até inclusive a minha filha me deu muitas canetas, né? Canetas lindas assim e caras mesmo, muitas canetas caras. O estojo estava recheado de canetas. E a caneta da professora era uma caneta simples, uma caneta Bic, né? Que é baratinha, bem simplesinha. Mas no meu estojo tinha canetas caras. E procurei esse estojo em todos os lugares e não encontrei. Falei, meu Deus, mas eu não posso ter esquecido porque eu não me lembrava de ter tirado o estojo, colocado embaixo, né, da carteira ou deixado em algum lugar, sempre estava na minha bolsa. E aí esse dia eu acabei emprestando, né, uma caneta para fazer a minha lição e vim embora. E quando eu cheguei em casa, fui orar, né, ao Senhor e o Senhor começou a falar comigo. Ele disse, e eu não parava de pensar no meu estojo. E ele me disse, esquece, você nunca mais vai encontrar aquele estojo. Eu não te repreendi, eu não falei contigo que era errado. Eu falei, Senhor, falou? Ele falei, mas você não deu assunto, você não deu atenção. Eu estava falando contigo e você sabe perfeitamente como é a minha voz. Mas você fingiu que não era eu falando contigo, que era coisa da sua cabeça. E esse é o preço da sua desobediência. No seu mundo, sempre foi normal.
Para ti, sempre isso foi normal. Mas no mundo espiritual, isso tem um peso muito forte. Nunca mais faça o que você vem fazendo, nunca mais faça o que você fez. Não pegue nada que não seja seu, não pega nada que não te custe nada. Ah, irmãos, foi muito triste. Foi dolorido demais ouvir o Senhor falar dessa forma, e Ele falou muito. Ele falou muito e doeu demais, e eu chorei muito, e eu me entristeci demais. Mas me entristeci mais por saber que eu entristeci o coração de Deus. Que o Senhor ficou triste comigo, que o Senhor estava chateado comigo. Aí eu conversando com a minha filha, ela falou para mim assim: mãe, eu ouvi um testemunho de um irmão que ele ia para o restaurante e ficava na fila dos restaurantes. Ele almoçava ali, né? Praticamente todos os dias, era sair do trabalho, almoçava, voltava para o trabalho, né? Era um restaurante próximo ao seu trabalho. Então ele ficava na fila, e ali que ele ficava na fila, ele ia comendo, beliscando, né? Assim, pegava ali, né, uma ervilha, comia, pegava ali uma azeitona, comia, e aí, né, sempre fazia isso também, porque para ele era normal, não era uma coisa que, não era um roubo, porque a caneta, o que eu fazia com as canetas era roubo, e o que ele fazia, ele também era roubo. E aí ele teve um arrebatamento, e ele foi levado no inferno, e foi levado no céu. E ali o Senhor falou para ele que não tinha lugar para ele no céu. Ele falou: Senhor, mas eu sempre fui uma pessoa correta. Aí o Senhor: deixa eu te mostrar. Por que você não vai para o céu? Porque o teu lugar no inferno era pelo que ele fazia. Por ele pegar. E no mundo espiritual é roubo. E o que eu estava fazendo também era roubo. E isso estava afetando o meu relacionamento com o Senhor. E, irmãos, o Senhor falou comigo. Ele falou assim: olha, por causa de uma caneta que custa tão pouco, você me feriu, você me magoou. Saiba que muito tenho eu para te dar. Muito. Você não precisa disso. Não faça isso nunca mais. E desse dia em diante, irmãos, eu nunca mais. Caneta não me atrai mais. Pode ser a mais bela caneta, a mais cara ou a mais simplesinha. Não chama mais minha atenção. Não me atrai mais. E se eu quero, eu vou, compro e pago. Assim como diz Davi. Eu não vou oferecer ao meu Senhor nada que não me custe nada. Não vou oferecer ao Senhor um holocausto, uma oferta que não me custe nada. Então eu não vou ter no meu poder uma caneta que eu não tenha pagado por ela. Se alguém esquecer uma caneta comigo e eu não puder devolver, eu jogo no lixo. Mas comigo eu não guardo mais nenhuma caneta. Não aceito mais caneta. E se alguém deixar na minha mesa, eu devolvo. Se não puder, eu jogo fora. E aprendi a lição. Foi bem caro, porque tinha canetas muito lindas e muito caras. Perdi todas. Não perdi. O Senhor tirou de mim para que eu aprendesse e entendesse que quando eu quiser, Ele vai me dar. Eu tenho que pedir a Ele, que tem tudo. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é o dono de tudo. Ele pode me dar. Ele pode me dar quantas canetas eu quiser.
E gostaria de deixar esse testemunho para reflexão dos irmãos. E eu vejo que não é só caneta, às vezes outras coisas, né? Também às vezes a gente pode guardar por esquecimento ou às vezes de propósito, não sei. E eu quero deixar claro para os irmãos que isso aconteceu comigo, não foi ninguém que me, né? Não ouvi testemunha de ninguém, foi comigo. E pesou muito na minha vida espiritual, no meu relacionamento com o Senhor. E isso me amargou muito, me entristeceu por muito tempo. E eu, até hoje, eu continuo pedindo perdão para o Senhor. Continuo pedindo perdão para o Senhor. E prometi para Ele, falei, Senhor, eu faço compromisso contigo, que com a tua ajuda, porque eu sou humano, o Senhor sabe, sou fraca, sou falha, sou errante, mas com a tua ajuda, eu nunca mais vou te entristecer. Eu nunca mais vou te envergonhar. Nunca mais vou dar motivo para o acusador me acusar diante de ti. Porque é assim, irmãos, quando você faz algo errado, como está escrito em Jó, ainda é assim até hoje. Quando você faz algo errado, quando nós fazemos algo errado, o inimigo vai lá, diante do Senhor, e nos acusa. E Deus, Ele tem confiança e esperança de nós mudarmos e nos arrependermos. E muitas das vezes isso demora a acontecer, ou às vezes não acontece. E nós devemos nos arrepender todos os dias, todos os momentos, e pedir perdão para o Senhor, dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Eu gostaria de, eu quis muito, né, compartilhar isso com os irmãos. Também não foi de minha vontade, não, viu? Então eu quero deixar claro que não foi de minha vontade, porque isso me dá vergonha, me dá tristeza. É vergonhoso para mim. Mas o Senhor falou: você vai compartilhar, porque muitos estão nesse mesmo pecado. E eu quero que esta reflexão chegue aos ouvidos de muitos, muitos dos meus filhos, para que ele se volte para mim. E eu quero agradecer a todos, que emprestar um pouquinho do tempo de vocês para ouvir esse testemunho. Que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Um grande abraço a todos.